Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a terceira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos ministros e apóstolos, entre os mediadores e apóstolos das alianças. Uma vez que Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 6 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Graças a Deus. Neste vídeo, em especial, refletiremos ainda sobre o seguinte tema: a semelhança existente entre os mediadores e apóstolos das alianças. Amém? Graças a Deus. Já vimos em vídeos anteriores as semelhanças, algumas semelhanças entre o mediador e apóstolo da anterior aliança Moisés e o mediador e apóstolo da nova aliança Jesus Cristo. Ambos trouxeram uma aliança. Moisés, a anterior aliança. Cristo, a nova e eterna aliança. 2. Ambos foram rejeitados por Israel, apesar de nomeados e eleitos por Deus. E a terceira semelhança que começamos a abordá-la no último vídeo foi que ambos vieram realizar um movimento para fora. Aleluia! Mas antes de prosseguirmos examinando esta semelhança, tanto Moisés quanto Cristo vieram realizar um movimento para fora, devemos
nos remeter, fazer remissão ao texto que revela que há semelhanças entre os apóstolos e mediadores das alianças. E ele consta de Atos, capítulo 3. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 19 ao 24, que diz: São Pedro pregando arrependimento a Israel. E nessa pregação, ele revela que, segundo a própria profecia de Moisés, no futuro surgiria um profeta semelhante a ele. E São Pedro, nessa pregação aos judeus, se valeu dessa profecia para afirmar que tal profeta, profetizado por Moisés, semelhante a ele, Moisés, era Jesus de Nazaré. Amém? Atos 3, 19 a 24. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E prossegue São Pedro: E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Graças a Deus. Eis aí, caro espectador, o texto base que nos serviu de apoio para afirmarmos, sem receio algum, que há sim semelhanças entre os mediadores e apóstolos das alianças. Isto revelado por São Pedro quando dessa pregação a judeus, convidando-os ao arrependimento, revelando-lhes ao mesmo tempo que a profecia mosaica, segundo a qual surgiria um profeta semelhante ao próprio Moisés, se cumprira perfeitamente na pessoa de Jesus. Pois bem, sim, é certo, líquido e certo afirmar que há semelhanças. E hoje vamos nos debruçar ainda sobre a terceira semelhança. Qual seja, ambos vieram realizar um movimento para fora. Moisés tirou o povo de Deus à época do Egito para fora. Cristo, quando da cura do cego de nascença, quando se depara com a expulsão do cego de nascença da sinagoga, tão somente porque ele não negou sua fé e gratidão em Cristo, ele, naquela oportunidade, menciona a parábola do bom pastor. E naquela parábola, diferente da parábola da ovelha perdida, ele se apresenta como um pastor que entra no curral das ovelhas e as retira para fora do curral das ovelhas. Quando ele disse essa parábola, ele a disse à liderança judia, diante da qual ele estava falando quando da expulsão do cego de nascença. E como eles não tinham entendido a parábola, ele próprio trata de explicar, dizendo que ele era o bom pastor e que as ovelhas dele ouviriam sua voz e o acompanhariam para fora. E ele cita essa parábola e essa explicação diante de qual evento? A cura do cego de nascença e sua
expulsão em seguida do convívio da sinagoga, para revelar àquela liderança religiosa dos judeus que ele não tinha vindo para completar, corrigir, aperfeiçoar, melhorar o que até então de religioso havia no mundo, mas que ele veio trazer, sim, uma reforma. E em nome dessa reforma, os eleitos, os chamados, os predestinados, escolhidos de Deus, ouviriam sua voz e sairiam para fora da fé, da religiosidade que até então cultivavam. Por isso, os judeus reagiram de forma tão violenta diante da explicação do mestre, a ponto até de dizer: por que vocês o ouvem? Está louco, é um endemoniado. Cristo amado, ele veio para trazer algo tão novo que todos, dentre todos os povos, em todas as suas religiões, dentre esses haverá os escolhidos, que vão ouvir a palavra do bom pastor e serão impelidos, não constrangidos ou obrigados, mas serão impelidos espiritualmente a sair para fora de tudo que até então vivenciara de religioso. Esse movimento para fora é um movimento que Cristo traz, semelhante, portanto, ao movimento que Moisés fizera no passado, retirando Israel do Egito. Cristo vem agora e retira os seus de toda a forma religiosa de até então, inclusive a forma religiosa que até então o próprio Israel nutria, a lei. Isso nós podemos ver, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 13, do verso 10 ao 13. Repare, Hebreus 13, capítulo 13, verso 10 ao 13. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. De que religiosidade o próprio escritor da Epístola aos Hebreus está se referindo? A religiosidade judaica. Porque ele menciona o tabernáculo. E ele diz, nós, atenção, é um judeu convertido escrevendo a judeus convertidos. É alguém que era israelita escrevendo a outros israelitas. E com autoridade e coragem fazendo tamanha revelação. Por que quem não é israelita segundo a carne se intimidaria em ler, pregar e ensinar esse texto? Algo a se pensar, caro espectador. Pois bem, olha o que ele afirma. Olha como é que Cristo não veio completar, corrigir a lei, e sim veio trazer uma reforma, o início, o novo. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então não é possível estar comendo do altar de Cristo e se servindo das coisas do tabernáculo. Tudo aquilo que havia no tabernáculo. Todos os sacrifícios, todos os serviços. Não é possível estar debaixo da cruz de Cristo, o altar de Cristo, e debaixo da lei e de suas obras e de seus preceitos. Versículo 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Olha o que ele está falando dos sacrifícios que eram oferecidos, cujo sangue era apresentado no Santo dos Santos. O corpo era queimado fora do acampamento. Olha a revelação que ele vai nos trazer acerca desse evento que havia quando da apresentação dos sacrifícios, do sangue do sacrifício no Santo dos Santos. A queima do corpo do animal fora do acampamento, até aquilo era uma figura de algo maior que ocorreria posteriormente, quando do sacrifício de Cristo. Versículo 12. Por isso, porque lá atrás, o animalzinho, o corpo do animal era queimado fora do acampamento e após o seu sangue ser oferecido no Santo dos Santos, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue,
sofreu fora da porta. Cristo foi crucificado fora da porta, fora do acampamento, fora de Jerusalém. Cristo foi crucificado fora de Jerusalém. E isso tem um significado religioso. Olha aí o movimento para fora. Porque esse movimento aqui ele foi obrigado a realizar. Ser conduzido, carregando sua cruz para fora de Jerusalém, para fora da cidade, feito seu sacrifício. Esse movimento para fora não é singular. Ele vai para fora como precursor, aguardando que os seus o acompanhem, querido espectador. Porque no verso 13, olha o que um escritor israelita escreveu à igreja israelita acerca desse movimento para fora. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Qual o vitupério que o filho amado levou? A cruz, por meio da qual os homens o desonraram, o ofenderam. Ele leva o seu vitupério, sua cruz, para fora do arraial, para fora do acampamento, para fora da cidade, para fora de Jerusalém. Só ele? Não. Um escritor israelita, escrevendo uma igreja israelita, diz que esse movimento para fora de Jerusalém, de tudo que Jerusalém representa, toda a sua religiosidade, todos os seus preceitos, a lei, ele diz que esse movimento para fora deveria ser imitado por aquela igreja israelita. Saiamos é uma ordem, é um verbo no imperativo, não é uma recomendação, é uma ordem. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, versículo 14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha aí a semelhança entre os mediadores e apóstolos das alianças, ambos realizando um movimento para fora. Moisés retirou o povo do Egito, Cristo retira os seus da Jerusalém que agora existe. E isso é uma pregação de um apóstolo israelita escrevendo para uma igreja israelita. E se ele teve coragem de afirmar, ensinar e pregar isso, nós que não somos israelitas segundo a carne, não podemos nos envergonhar de ensinar e pregar isso. A cidade de Jerusalém, política, econômica, culturalmente, deve ser respeitada como todos os seus cidadãos. Ninguém deve querer ou desejar o mal da Jerusalém que agora existe, mas espiritualmente, segundo as epístolas apostólicas, Jerusalém que agora existe não tem mais importância alguma espiritualmente para aqueles que estão em Cristo. Isso é de um significado impressionante, porque em Jerusalém havia o tabernáculo, e no tabernáculo havia o centro das atividades do cumprimento dos preceitos da anterior aliança, da lei dos profetas. Sair de Jerusalém, seguindo o exemplo de Cristo, carregando o vitupério dele, significa dizer que quem está em Cristo, que quem realmente carrega a cruz como Cristo, não pode estar apegado a Jerusalém que agora existe, não pode estar apegado à lei, aos seus preceitos, às suas obras para obtenção de justiça. Por quê? Porque Jerusalém representa tudo isso. Jerusalém representa o tempo da aliança, dos preceitos, dos mandamentos, dos decretos, das ordenanças da anterior aliança. E o texto sagrado, escrito por um israelita, não deixa sombra de dúvida. Se eles, israelitas, são convidados, uma vez em Cristo, a sair para fora de Jerusalém, que dirá os não israelitas? Como então explicar a veneração que até hoje existe em relação a Jerusalém terrestre? Ignorância espiritual.
apego à anterior aliança, falta de compreensão do que significou a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um convite a sair para fora. Cristo, o mediador e apóstolo da nova aliança, veio também realizar um movimento para fora. Talvez tenham dito a você que você tem que sair do mundo. Talvez tenham dito a você que você tem que sair de uma vida de pecado. Pois bem, hoje há um profeta diante de ti dizendo que você tem que sair de Jerusalém. Se você não sair de Jerusalém, você não carrega a cruz, porque não existe cruz em Jerusalém. Quem carrega a cruz sai de Jerusalém. Quem carrega a cruz não vive das obras da lei. Quem carrega a cruz não está debaixo dos preceitos nem das ordenanças, porque não existe cruz no arraial, não existe cruz no acampamento, não existe cruz em Jerusalém. Glória a Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, todos que estão em Cristo, todos os que verdadeiramente carregam a cruz, tal como ele, saem da Jerusalém terrestre, tal como ele, não estão apegados ao significado da Jerusalém terrestre, tal como ele deixou as obras da lei, seus preceitos e ordenanças definitivamente para trás. Não existe cruz no arraial, não existe cruz no acampamento, não existe cruz em Jerusalém. Não existe cruz enquanto se mantiver debaixo das obras, preceitos e ordenanças da lei. Seja qual for o seu Deus, seja qual for o seu livro sagrado, seja qual for o seu profeta, seu ministro, seja qual for suas obras religiosas, não importa. Com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha carregar a cruz de verdade, venha sair de Jerusalém que agora existe, venha sair de todo o credo religioso que haja pelo mundo afora, venha sair com Cristo para fora de tudo, venha abraçar o novo, a nova aliança, porque depois da cruz tem a coroa de vida eterna, só terá a coroa de vida eterna quem, como mestre, carregar a sua cruz para fora de tudo que até então existia. Amém? Graças a Deus.